Olá, profissionais! Sejam bem-vindos ao nosso canal Visão Corporativa. Eu, Bruno Custódio, criador deste espaço, desse conteúdo. Estou muito contente com a nossa janela hoje de bate-papo. Hoje é dia de bate-papo profissional. Toda quinta-feira a ideia é trazermos pessoas profissionais de verdade que estão aí no dia a dia das empresas, no mercado de trabalho, fazendo as coisas acontecerem, independente da sua área de atuação, mas são áreas, são funções, são atividades que são pertinentes para dar vida aos negócios e gerar riqueza para a empresa e para a economia do nosso país, quiçá do mundo. Hoje, o nosso primeiro bate-papo profissional, estou trazendo uma profissional muito querida, muito experiente, é, trabalha na área de marketing. Então, você que é da área de marketing, publicidade, propaganda, criador de conteúdo, que faz gerenciamento de redes sociais, hoje esse conteúdo é especial para você, mas serve para todos os profissionais, do mais júnior para o mais sênior, para o dono de empresa, para dono de negócio. Então, estou trazendo aqui uma especialista de marketing e gestão, gerenciamento de rede social, a qual a gente vai fazer um bate-papo muito legal, muito descontraído, de modo que você possa evoluir e encontrar propósito e valias para suas atividades do dia a dia, tá bom? Então, eu já vou estar trazendo para cá a minha querida irmã, a Luana Custódio. Luana é especialista de marketing, atualmente trabalha na Alterdata, que é uma empresa de software do Rio de Janeiro, que atende diversas marcas aí do Brasil, pequenos, médios, grandes empresas em softwares voltados principalmente para a gestão financeira. Então, Luana, seja bem-vinda ao canal Visão Corporativa. Muito contente com a sua presença. Oi, Bruno, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, pessoal que está assistindo a gente. Estou muito feliz de estar aqui, né, de ser a primeira, né, convidada aí desse bate-papo. Tenho certeza que vai ser bem legal essa troca aí da gente hoje, pessoal aí que quer saber um pouquinho mais de marketing, como é que está o mercado. E é isso. Oh, que legal, estou muito contente de ter você aqui, ter você como a primeira aqui na nossa jornada do Visão Corporativa. Espero ter você aqui outras vezes também no canal, para que possamos falar sobre outros assuntos, porque você tem muito a contribuir conosco aqui no nosso espaço, no nosso canal. E fica à vontade, Lu. E assim, antes de a gente começar a trocar uma ideia, conversar um pouquinho, eu já vou fazer um convite especial para vocês aí que já estão acompanhando o nosso canal, a nossa audiência, para que você que ainda não é inscrito possa estar se inscrevendo aqui no Visão Corporativa, estar curtindo, compartilhando esse conteúdo com seus amigos, colegas de profissão, familiares, com aqueles que vocês entendam que esse conteúdo vai fazer sentido. Então, não deixe também de interagir. Esse vídeo está sendo gravado. Em breve, outros bate-papos já vão fazendo um formato ao vivo, mas não deixe de você comentar, colocando suas opiniões, seja positiva ou negativa. O importante é você se manifestar, porque eu gosto de ter uma conversa autêntica, verdadeira e sincera, para que eu e você possamos evoluir nesse processo de aprendizado e potencializar as nossas carreiras e principalmente as empresas a qual nós estamos atuando, seja própria ou de terceiros. Então vamos lá. Lu, antes de a gente começar a conversar sobre marketing, estratégia de marketing, rede social, eu quero que você conte um pouquinho da sua jornada, quem você como é que você atua, qual foi sua jornada profissional até aqui, os desafios que você superou. Conta pra gente um pouquinho como é que foi a sua atuação no mercado até aqui, a sua jornada profissional, até para que pessoas possam estar se inspirar na sua jornada e continuar se desenvolvendo. Sim, perfeito. Então, gente, eu sou Luana, né? O Bruno já me apresentou um pouquinho, sou irmã dele. Eu sou publicitária, né? Já atuo na área aí desde 2014. Né? Sou formada em publicidade e propaganda, sou pós-graduada em marketing e redes sociais, né? Sou especialista na área de social. Além disso, também sou especialista em inbound marketing, já há bastante tempo, já atuo na área de produção de conteúdo. Sou copywriter, às vezes também trabalho como design, né? E
já atuei, né, em diversos locais diferentes. Atuei como em agência, já trabalhei em marketing institucional de empresas, né, já trabalhei mais focado em vendas, né, e hoje, atualmente, estou à frente como analista de marketing na Alterdata Software, que é uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, né? Ela é uma produtora de software voltada para o ramo contábil, também para empresários também. E é onde eu estou atuando hoje, atualmente. Legal, Lu. Obrigado aí por esse disclaimers aí iniciais aí, você colocar a sua jornada. Lu, começando o nosso bate-papo, você teve uma jornada que você teve experiência tanto atuando com cliente B2B, empresa para empresas, como também atuando para empresas que trabalhavam no segmento B2C, então empresas para clientes, tá? E você teve trilhas bastante em empresas de tecnologia, ou que vendiam serviços de tecnologia. E aí vem um ponto, porque de 2014 para cá já se passaram 11 anos. Muita coisa mudou. Mudou a velocidade da internet, mudou as redes sociais. Se a gente for voltar no tempo de 2014, talvez estávamos vivendo, o mundo vivia o auge do Facebook. Sim, E hoje você tem outras plataformas para você conversar com a sua audiência ou com aqueles que vão consumir o produto final da empresa que você está trabalhando. Então, o que eu sim. quero entender assim de você, na primeira parte do nosso bate-papo, como é que você está vendo os principais desafios das empresas para gerar uma conversa autêntica com o seu público-alvo, seja ele B2B e B2C, utilizando as redes sociais, porque hoje a maioria das pessoas estão nas redes sociais, a maioria das empresas também estão nas redes sociais. Você vê adventos de muitos especialistas é, criando conteúdo, mas a gente percebe que tem muita empresa que tem dificuldade de conversar com o seu público-alvo, seja ele B2B e B2C. Como é que você está vendo esse mercado? Conta um pouquinho da sua jornada, sua experiência que você está vendo, para a gente poder ajudar a nossa audiência que acompanha o canal Visão Corporativa a entender, olhando na perspectiva de quem de fato faz as coisas acontecerem nas empresas. Sim, certo, Bruno. Então, o primeiro ponto aí que a gente tem que separar, né, que o marketing, né, ele já existe aí, né, desde sempre, né, que é a forma das empresas, né, estarem se divulgando de alguma forma, né, vendendo seus produtos e serviços, né, e hoje, né, basicamente da onde eu partiu, né, é onde eu comecei a trabalhar é com marketing digital, né, que hoje é o principal, às vezes, veículo de divulgação da maioria das empresas, né, que estão aí no mercado, né. Hoje, sem o digital, é muito difícil a gente vender, porque apesar, né, de a gente ainda ter locais físicos, né, a gente percebe isso no mercado, uma queda muito grande da venda de produtos e serviços, principalmente de produtos, né, porque serviços a gente sempre vai consumir de alguma forma, mas de produtos há uma queda muito drástica, né, nas vendas físicas, né, vendas presenciais, né, as lojas têm até lutado para se manter abertas, a gente vê grandes varejistas fechando nesses últimos tempos. Então, o marketing digital ele veio crescendo, né, lá em 2014, né, quando eu comecei, algumas coisas estavam um pouco embrionárias ainda, não é tão evoluído como está hoje, né? Hoje a gente tem atualizações a todo tempo, algoritmo mudando a todo momento, e a gente precisa realmente estar sempre se atualizando, né? A roda gira muito rápido. Então, os profissionais da área de marketing, né, e as empresas que utilizam dessas ferramentas, né, para fazer essa divulgação precisam estar sempre atualizadas de alguma forma para se manter ali, né, em voga, né, se manter ativa, se manter vista pelas pessoas, né, pelo seu público-alvo. Então, como eu falei, o mercado está em constante evolução e cada vez fica mais difícil, né, mais competitivo das empresas atingirem realmente o seu público de maneira assertiva, né? O que a gente percebe nesses últimos tempos é que as empresas elas têm se humanizado muito, né? Aquela comunicação muito direta que antes, né, na mídia tradicional, que era a empresa falando e sem o retorno, né, do consumidor, né, hoje em dia ela já é uma coisa deixada de lado, né, porque o consumidor quer realmente estar se sentindo sendo ouvido pelas empresas. Então, a comunicação
de quem realmente trabalha por trás precisa estar muito atenta a esse olhar do consumidor, o que eles estão falando, o que eles querem de fato, né? E essa humanização que a gente tem percebido das empresas, às vezes, fazer comentários, às vezes até em postagens fora do seu âmbito ali, sabe? A gente tem até percebido, até uma discussão que a gente teve aqui no trabalho recentemente, de como as empresas elas têm se posicionado. Eu não sei se você acompanhou na última semana que teve a morte do Duolingo, né? Do mascotezinho, eles falaram, anunciaram que ele tinha morrido e tal, e várias empresas começaram a comentar ali naquele post, né, falando assim, vamos supor, a Magazine Luiza, poxa, mas ele estava comprando aqui semana passada, sabe, assim, não tem nada a ver com o ramo dela, mas ela está se mostrando ali presente, e querendo ou não, os consumidores estão vendo aquilo, sabe, e às vezes parece que é uma coisa boba, mas o consumidor, ele, querendo ou não, ele se identifica de alguma forma com aquela postagem que está sendo colocada ali, com aquele comentário que está sendo feito. Porque, assim, o brasileiro em si gosta muito de meme, gosta muito de brincadeira. Então, assim, a gente vai perceber que algumas empresas estão seguindo essa linha nos últimos tempos para, às vezes, se comunicar com o seu consumidor. E até percebendo aqui isso nas análises até que eu faço, né? Eu, hoje, como analista de marketing, também fico à frente das redes sociais, né, da empresa também, e eu percebo até no desempenho, às vezes, de postagens, que às vezes uma postagem que leva mais para esse lado da brincadeira, que é mais um meme, uma coisa mais descontraída, às vezes tem um resultado muito melhor de performance do que uma postagem só falando de produto, sabe? As pessoas não querem mais esse tipo de comunicação, sabe? Elas querem uma coisa realmente mais humanizada. E pegando esse gancho, assim, é por isso que a gente precisa estar muito ciente da dor de quem consome o nosso produto. Né? Não basta só falar, eu tenho esse celular e serve para ligar, tipo, fazer uma coisa, sabe, muito simples. Eu preciso realmente tocar na dor daquela pessoa, que é o meu consumidor, que é a minha persona, né? E dali desenrolar realmente um relacionamento com ele para que ele perceba, né, um propósito de valor naquilo que eu estou oferecendo para ele. Então, como eu tenho percebido, sabe, como as pessoas precisam ser tocadas, né? A gente precisa humanizar as marcas de uma forma geral, as empresas de uma forma geral, para atingir o público de uma maneira mais assertiva. Agora, muito interessante isso que você trouxe para a conversa, porque antigamente, ainda hoje é possível você ainda enxergar empresas que fazem a chamada panfletagem digital, ou seja, só fica botando, eu vendo isso, seja solução ou produto, blá, 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 blá. Então, ali não tem uma conversa autêntica ainda para o seu Sim. público. Então, a gente percebe, sim, que muitas empresas estão querendo construir uma narrativa para gerar algum tipo de conversa. Nessa questão de gerar essas conversas, você trouxe o exemplo aí do Duolingo, que aí vamos chamar de vácuo de comunicação. Alguém cria esse conteúdo e as empresas geram subconversas com a sua audiência para falar sobre um conteúdo que ela não produziu. E aí você trouxe um ponto que também me chama a atenção, que é a questão que as empresas querem gerar conversas, as pessoas são inclinadas a comentar. E aí eu já vou entrar na questão de análise de sentimento. Sendo que Sim. aí as empresas, as pessoas vão comentando, sendo que parece que as empresas elas querem, que produto, elas querem ouvir, que produto maravilhoso, que empresa legal, empresa ó, é ótima, mas aí tem um cliente que vai falar, ó, tá fora do ar, sistema é lento, não Uhum. funciona, suporte ruim. Para mim, isso gera um paradigma. E aí, qual é o ponto que eu quero chegar para você e ver tua opinião, que é o seguinte: como vai gerar de fato, então, uma conversa autêntica se eu não estou, se as empresas às vezes parecem que não estão muito preocupadas em querer resolver o problema do seu cliente? Às vezes as empresas estão sempre querendo crescer e tudo bem, tá ok. Pelo modelo de negócio, tem modelos de negócio que são muito alavancados ou que são de massa, que precisam trazer mais clientes para a base, mas parece que uma vez que a pessoa está na base, a experiência do cliente ao longo da jornada não é tão importante assim. E, e às vezes o cliente comenta, coloca isso de maneira clara, está dando na clara qual é o problema e a empresa simplesmente coloca as vendas, deixa para lá, segue em frente. E isso vai passando um mês, 2 meses, 3 meses, um ano. Como é que você está vendo isso, o desafio de fato das empresas tentarem criar
conversas autênticas, para de fato lá na frente pensar numa conversão e essa conversão virar um LTV de longo prazo que vai fazer com que esse cliente fique na casa, fique gerando faturamento recorrente e gerando mais receita, mais margem para a empresa no longo prazo. Como é que você está vendo isso? Então, a gente estava tocando muito no ponto, né, de criar essa narrativa, de fazer as pessoas se aproximarem da empresa, né, mas para realmente se manter, né, ali, né, para ela até ela virar um cliente, só a conversa realmente ela não se mantém, né, e o que eu percebo que muitas empresas, na verdade, às vezes investem um valor alto, né, em divulgação, né, para fazer essa entrada de mercado, mas às vezes não investe o suficiente, né, na sua infraestrutura mesmo para poder manter esse cliente ali dentro e satisfeito, né? Porque o que a gente precisa hoje, né, e que a gente até muitas empresas já têm essa mentalidade de fazer o cliente se tornar fã da sua marca. Não basta só ele ser um cliente. Né, ele tem que. A gente pensa que esse marketing, na verdade, até que você comentou no início, assim, ele não acabou, ele ainda existe, aquela coisa prática, né? Eu vendo isso aqui, tem clientes mais das antigas que vão se identificar assim. Tem muitas pessoas que às vezes não é muito do lero-lero, não quer muito conversa, eu só quero aquilo e pronto. Mas para essa geração que está vindo agora, isso não funciona. Então, assim, precisa realmente, né, batalhar nessa personalização da marca para criar, né, esse match, né, entre a sua persona e você, né? Mas aí realmente não basta só eu investir nisso e depois que ele entrou na minha base acabou. Eu preciso também investir num pós-venda, que muitas empresas às vezes acabam ainda deixando de lado, né, esse trabalho, mas que ele é muito importante para manter a tua base ativa e assim, e o que ainda funciona muito, que as pessoas aí, o marketing digital é muito importante, sim. E dentro dele, o boca a boca, né, ganhou ainda mais força, né? Porque antes a gente comentava, às vezes, entre uma roda de amigos, pô, você usa aquele tal produto, né? Tem aquele tal serviço, né? Hoje em dia isso tomou uma proporção muito maior, porque hoje em dia as pessoas geralmente vão para a internet para falar sobre aquela empresa. Quando alguém está insatisfeito com alguma coisa, né? A gente vê até isso às vezes com influenciadores, né, renomados, que às vezes usam o produto e serviço e eles vão lá para a internet para reclamar daquele produto, né? E a gente vê uma enxurrada de críticas em cima daquilo. Hoje em dia, então, assim, as empresas, quando elas não trabalham, né, essa parte do pós-venda ali, né, da sua retaguarda, vamos dizer assim, ela acaba perdendo muito, porque qualquer falha, né, que ela tenha, acaba, às vezes, tomar uma proporção muito grande. E muitas vezes também não investe numa boa gestão de crise. A gente já teve diversas situações de empresas, né, recentemente, que aconteceu coisas dentro daquele ambiente, né, e aquilo ali se tornou uma proporção muito grande, e às vezes falta, sabe, um time certo para poder reverter aquilo, né, sem sujar a marca de alguma forma, porque tudo se espalha, com a internet tudo se espalha muito rápido, né, com as redes sociais. Então, é importante, sim, você não olhar apenas para a divulgação inicial, mas manter todo o processo, né, desse lead, né, desse cliente que entra na sua base, para ele se manter ativo, né, receber sempre atualizações de coisas que ele precisa, né? E para ele realmente ser esse fã da sua marca, que toda marca deseja, né? Um cliente que realmente use, né? E seja um defensor da sua marca, porque é a melhor forma de marketing que eu acredito que exista, porque ele indica os seus produtos, porque na rede social, principalmente, né? A gente agora vê que agora tem o Thread junto com o Instagram, né? Geralmente aparecem uns posts agora, ele está muito conectado, às vezes, com coisas que você pesquisa, né? Vou dar um exemplo para mim, que estou nessa fase da maternidade. Às vezes eu estou vendo alguma coisa, aparece um comentário de mãe ali dentro, e eu vou lá e vejo. E às vezes a mãe pergunta, poxa, mas qual é a melhor fralda para o seu filho? As mães vão lá e começam a comentar coisas, tipo, se for uma marca que realmente o produto não funciona, não seja bom, elas vão lá e acabam com aquela marca ali. Quando a marca é boa, elas não estão ganhando nada com aquilo, sabe? Então, assim, quando um produto, uma coisa, ela é boa, as pessoas que utilizam, ela se sentem beneficiadas com aquele produto, ela já vai defender sua marca por si só, tipo, você não precisa fazer nada para ela, sabe? Então, a gente tem que pensar também nessa coisa do pós-venda, né? O que eu vou fazer com esse cliente? O que eu estou realmente oferecendo para ele? Isso é muito importante. Muito interessante isso que você traz, que aí tem a ver com jornada. Não importa somente você conquistar o cliente.
sim, Depois que você converter, você manter ele na sua base, manter ele nutrido, manter ele satisfeito, para ele, quem sabe, virar um fã da sua marca e, além de se manter por mais tempo gerando receita, ele poder fazer as indicações que são necessárias, que é muito mais barato do que você fazer, do que a empresa fazer estrategicamente, uma busca mais agressiva, fazer uma publicidade mais extensiva de investimento em tráfego pago para trazer um volume maior de clientes para a sua base. Isso é sim, muito interessante, Lu. E aí eu entendo que existe um desafio, porque hoje todo mundo quer gerar autenticidade. E sim, ainda vamos falar que são poucas empresas que conseguem gerar conteúdos mais autênticos. Talvez hoje você tenha aí um case bem sucedido, que é o Nubank, por exemplo, uma marca lover, onde os clientes a vê como uma empresa disruptiva, embora o que ela de fato ela entrega, na maioria dos casos, é mais do mesmo. Não tem muita diferença do que, por exemplo, um banco tradicional, como o Itaú Bradesco, está entregando. O sim. que eles estão entregando ali na prática, um produto final, é mais do mesmo. Tem um abraço de um público inicial que não tinha crédito, que passou a ter com esse banco, e ali uma série Uhum, de benefícios, alternativas e formas de relacionamento que eles criaram de maneira autêntica e se tornou, sim, uma marca lover. Mas todo mundo quer ser autêntico, nem todo mundo ainda consegue. E agora, por mais que as empresas querem se tornar mais humanizadas, como você trouxe, nós temos o advento, o uso cada vez mais intenso da inteligência artificial e principalmente do modelo generativo, que eu entendo que vem para ficar, vai sofrer suas evoluções, mas e aí? Como é que você está vendo a chegada da IA generativa? Como é que você tem usado? Como é que vocês estão usando? Como é que você tem vendo as empresas utilizando? Mas, além de ver essa questão da utilização no seu dia a dia, porque eu entendo que ela tem muitas coisas benéficas, entendo que ela traz um paradigma também para o marketing, que é a questão da autenticidade. É, como eu, de fato, vou gerar uma conversa autêntica se eu estou terceirizando, talvez, sentimentos e abordagens para algo que não é, por exemplo, autêntico, como a inteligência artificial. Como é que você está vendo isso aí, a utilização no dia a dia? Como que as empresas podem utilizar isso no seu dia a dia, de forma a potencializar, mas mantendo a sua autenticidade e não se transformando num modelo frio de produção e construção de conteúdo? sim. Só para complementar o que você estava falando do Nubank, né? E o Nubank ele veio no momento, né, em que geralmente os bancos tinham seus cartões e coisa com tarifas altíssimas, né? E ele veio bem naquela tirada de que não tem o seu cartão de crédito, não tem anuidade, né? Tenha um limite tal, sem precisar às vezes comprovar um crédito. Ela foi meio a precursora disso, que hoje já tem, né, várias empresas, né, vários bancos que operam mais ou menos desse jeito, né? E os outros bancos tradicionais tiveram que se adaptar a essa nova realidade, né? Com contas digitais, que na época antigamente não tinha. E isso é muito legal, porque isso gera demanda, sabe? Então, quando um sai na frente, os outros meio que vão tendo que acompanhar para poder, né, bater, né, ter concorrência com isso e traz mais opções também para os consumidores, sabe? Então, isso é muito importante para as empresas que querem se destacar de alguma forma é pensar o que ainda não está sendo oferecido, o que eu gostaria. É muito importante, né, o profissional de marketing, né, os profissionais que desenvolvem serviços e produtos, o que falta para você? Você ter um olhar de consumidor, além do vendedor, que você quer vender uma coisa, é você ter um olhar de consumidor. Eu consumiria isso? Porque quando a gente tem essa honestidade de olhar o nosso produto e ver o que está falhando ou o que eu realmente necessito, a gente consegue fazer uma abordagem melhor, propor melhorias no nosso produto, no nosso serviço. Então, assim, é importante a gente ter esse olhar mais cauteloso, né? De o que realmente o que a gente está precisando, o que ninguém está sendo feito ainda e que é necessário. Né? Então, acho importante isso para os profissionais de marketing, né? E quem está à frente de desenvolvimento de algum tipo de natureza ter esse olhar do consumidor antes de ter o olhar profissional.
né? E voltando agora para a sua pergunta sobre a IA, né, que está cada vez aí mais, né, um tema muito falado, né, não só, né, pela facilidade que ele fornece, né, principalmente para essa área de produção de conteúdo, mas também pelos problemas também que a gente ainda não sabe que pode causar, questão de segurança, né? A gente agora meio que não sabe o que é realmente, né, feito por máquina e o que é feito por pessoas, né? Apesar da gente ter ferramentas que a gente consegue utilizar para saber, né, se tem origem em IA ou não, é uma coisa ainda que ainda está meio que fora de controle, né? Eu acredito que conforme os anos forem passando, a gente vai ter, né, algumas limitações com relação a esse tipo de tecnologia, né? Mas o que eu acredito eu acho que tudo o que vem para somar e para facilitar a vida do profissional é muito bem-vindo. Né? A gente acreditava quando lá, uns 2 anos atrás, começou a se falar de IA, de inteligência artificial, a gente pensava o quê? Que ela vai vir essa ferramenta, essa tecnologia vai tirar o emprego das pessoas. Né? E agora a gente vê que não é bem assim. Né? Porque, querendo ou não, algumas coisas nunca vão conseguir ser 100% substituídas pelo ser humano. Algumas sim, como a gente já vê em mercados, às vezes tem um caixa independente, não precisa ter uma pessoa ali, você vai lá e passa, né? Algum tipo de conteúdo que você consegue montar aqui para agilizar. Querendo ou não, vai ter que precisar ter uma pessoa ainda ali, pode ser que em algum momento nem precise mais, né? As coisas vão evoluir, mas eu acredito que, na verdade, o mercado assim, ele vai se modificar, mas eu não acredito que vai chegar um momento que não vai precisar ter alguém ali por trás, porque senão a gente, como você falou, a gente desumaniza todo o processo e que cada vez a gente sente mais falta de ter essa humanização, sabe? De ter essa proximidade. Mas eu acredito que essas ferramentas elas facilitam muito, assim. Eu utilizo, né? Sou uma pessoa que utiliza a IA e ela, querendo ou não, traz uma agilidade para o meu trabalho. Porém, eu tenho um olhar muito cauteloso com relação a ela. Por quê? Porque tudo geralmente o que ele te entrega, né? A IA, principalmente a generativa, é uma coisa muitas vezes superficial. Por mais que você tenha aqueles prompts que você consegue, né, montar ali para ela te dar uma coisa mais assertiva possível, se você for perceber, né, utilizando ela no seu dia a dia, algumas coisas meio que são padrão, né, no que ela te oferece ali. Eu gosto sempre de utilizar ela como uma base, mas nunca entregar só o que ela me dá, sabe? Eu sempre gosto de lapidar aquilo que ela entregou para mim, para trazer essa questão da humanização, para personalizar mais. Então, assim, até na questão de personalizar mesmo, como você falou, é importante o profissional tá com esse olhar atento também, porque até uma brincadeira que a gente faz aqui, que geralmente a pessoa, me peça para criar um e-mail, aí geralmente a gente dá aquela resposta já pronta, prezado, espero que esse e-mail te encontre bem. É meio que uma frase padrão, sabe? Assim, aí você fica pensando, gente, a pessoa que está recebendo isso, quem já utiliza já vai saber, cara, a pessoa fez isso no IA, né? E quem já utiliza, eu já consigo pegar quando geralmente já foi feito totalmente aquilo no IA e a pessoa não editou nada, porque principalmente legendas de rede social, ele já te traz meio que um padrãozinho, até os emojis, sabe? Ele já meio que já é um padrão que ele utiliza. Então, eu acho importante a gente estar utilizando isso com cautela, para não deixar tudo muito mecânico, tudo falando mais ou menos a mesma coisa, até pela questão também de SEO, quem cria texto, enfim, precisa estar muito atento, né? E geralmente essas ferramentas, por mais que elas às vezes até utilizem das técnicas, nunca é 100% feito da maneira como deveria ser. Então, precisa ter esse olhar humano, precisa ter essa técnica. E, além disso, até uma matéria que eu vi na Forbes essa semana passada que a IA tem deixado as pessoas mais preguiçosas e talvez até vou até usar a palavra mais burras, vamos dizer assim, porque a gente acaba que não quer mais pensar. Eu vou lá e escrevo, monte um texto para mim sobre tal coisa. Eu vou lá e pego, copio e colo, sabe? E nisso a gente, às vezes, deixa de fazer uma leitura, a gente já não bota na nossa cabeça para funcionar. Até uma questão que eu sempre bato muito aqui quando tem reunião, quando tem alguma coisa que mais analítica, é que eu tenho visto cada vez mais profissionais executores de tarefa. Eu tenho isso daqui e faço. A gente tem poucas cabeças pensantes, que realmente sai da casinha, sabe? De pensar realmente além do que aquilo ali precisa ser feito. Eu vejo uma tarefa, vou lá e executo ela. Mas às vezes a gente não se pergunta por que está fazendo aquilo, qual é o objetivo daquilo.
Então, eu acho que acredito que esses tipos de ferramentas também, às vezes, ajuda a gente a se manter muito mecânico e deixa um pouco de pensar, que é até um dos princípios, né, que o profissional está aqui para executar, ele precisa pensar, ser uma cabeça pensante até para poder desenvolver coisas novas. Se a gente ficar só, né, fazendo aquilo que está ali pedido, e às vezes não parar nem para ler o que está sendo pedido, as coisas acabam passando desapercebidas. Então, eu sempre tenho essa cautela de utilizar as ferramentas, a tecnologia, ela está aqui para ajudar. Acredito muito nisso. Mas tem que ser usada com cautela e com sabedoria para a gente não se perder no meio do caminho e não se tornar um profissional raso. Muito bom você ter colocado esse ponto, Lu, porque eu percebo que há uma necessidade, sim, do mercado de trabalho, e aí falando de nós, profissionais que estão aí no dia a dia, de aumentar nossa necessidade de pensamento crítico, senso crítico. Sendo que o que nós vemos hoje, e aí até para costurar esse ponto que você trouxe, a IA sim vem para ajudar, vai ajudar, não tem como voltar atrás, Não tem como mas voltar. a linha é muito tênue entre você usar ela ao seu favor ou você usar ela como muleta para fazer as suas entregas no teu dia a dia. Uhum, Então não tem como deixar de usar. Sendo que quando a gente fala de senso crítico, a gente está falando de uma questão de maturidade, de realmente, como você colocou, de, cara, o que que eu estou pedindo? Sendo que assim, ó, aí tem um paradigma, porque as empresas cada vez mais querem as coisas para ontem, porque o cliente está pedindo para ontem. Sendo se nós formos críticos, e aí eu trazendo um pouquinho da minha jornada de 20 anos, de 20 anos de trabalho, o que eu percebo? Cada ano que passa, eles querem, as empresas, os clientes finais querem as coisas mais ágeis, tudo bem, o mercado é assim porque o mercado não permite vácuo. Mas quem está recepcionando essa demanda já faz um briefing ruim do processo. uhum, E parece que as empresas estão brincando, os departamentos da empresa estão brincando de batata quente. É o famoso passa para outro que eu não quero mais. Então, do jeito que veio, sem automaticamente ter sido debatido, entendido, compreendido ou ser criticado o processo, já é repassado para o processo seguinte. Aí quem vai ter que fazer ou começar a escalonar para fazer, opa, tem isso daqui, poxa, eu não entendi. Aí volta para a primeira parte, que pegou a demanda. A primeira parte pegou a demanda, não, é isso aí mesmo, não, mas é isso aqui o quê? É isso daqui, mas, cara, tá faltando isso aqui, você não perguntou para o cliente? Não perguntei, eu fiquei com receio de perguntar. E no final do dia, o que que vai acabar acontecendo? O cliente quer um negócio por um dia, mas se o cliente tivesse paciência para passar as coisas, também o processo seria mais rápido. Se quem está recebendo a demanda tivesse paciência para perguntar ou tivesse a proatividade para perguntar de fato as coisas para o cliente, esse processo seria mais rápido e assertivo. E quem está recebendo e vai fazer, tivesse a diligência para poder fazer as coisas acontecerem, de fato o processo seria feito de maneira mais ágil. O que nós acabamos vendo no processo é uma refatoração contínua, porque o que acaba entregando primeiro para o cliente não é aquilo que de fato ele queria. Mas aí você vê um problema nas três pontas. E aí tem um paradigma que eu quero te perguntar ainda sobre a generativa. Porque a gente já percebeu, principalmente assim, chat GPT ou qualquer ferramenta similar, para que você tenha uma resposta cada vez mais assertiva, independente do caso de uso que você quer, você vai ter que detalhar. Sendo que às vezes as pessoas têm mais paciência para detalhar para a IA para ter aquela resposta do que ter que detalhar para ter para um colega teu de trabalho que de fato vai fazer aquela entrega. E aí eu vejo que assim, ó, cara, isso aí tem um contrassenso aqui que a gente precisa. Aqui tem um dilema corporativo. Como é que você está vendo isso no dia a dia? Porque muito se fala da IA. E assim é um caminho, como eu disse, sem volta. Mas e aí? E o teu colega de trabalho não tem importância? Por que que você não dedica tempo para você treinar, ajudar e orientar de maneira adequada o seu colega para fazer a entrega? Uma vez que ainda, para algumas questões, a gente precisa muito do humano para fazer. Quer dizer, na maioria das coisas, a gente precisa do humano. E se o humano não tiver informação, como é que ele vai entregar? Como é que você está vendo isso no dia a dia de marketing aí? Para de fato a IA ser utilizada, a IA generativa ser utilizada de maneira responsável, vamos chamando assim.
Uhum, sim, então, eu tenho, não sei se você já viu até esse meme que fala assim, meu trabalho parece fácil porque não é você que faz. Não sei se você já viu essa brincadeira que tem na internet, assim, porque é bem isso, assim, geralmente as pessoas às vezes acabam achando muito fácil passar, né, uma demanda para o outro e às vezes realmente não explica bem o que precisa ser feito e depois que a pessoa já começou a fazer, aí ela vai criticar mais porque não foi feito isso e aquilo e às vezes ela mesma não passou a demanda da maneira como deveria ser, né? E você tocou num ponto bem certo, porque a IA, né, para ela te dar respostas realmente boas, né, realmente completas, você precisa fazer um bom prompt ali para ela te devolver uma coisa que realmente tem a ver com o que você precisa, né? Porque se a gente só se botar, crie um e-mail sobre tal coisa, ela vai te dar uma coisa muito rasa, né? E você fala assim, não, depois você pode até dizer, nossa, não serviu o que ela me falou. Mas se você realmente detalhar, ela vai te entregar um resultado melhor. Mas nisso de que você detalha, às vezes você nem percebeu que você já descreveu sobre. E às vezes eu fico até pensando, será que você realmente precisa usar essa ferramenta exatamente para isso? Porque às vezes você já consegue até desenvolver. E por isso que eu falo que às vezes a gente tem que tomar cuidado para não criar profissionais preguiçosos, porque às vezes a gente tem o conhecimento, às vezes, mas por uma preguiça de escrever, eu vou pedir para a IA fazer. Eu acredito que essas ferramentas, por isso que elas devem ser usadas de forma cautelosa. Assim. Tem momentos, sim, vamos supor, eu preciso montar um e-book, que eu preciso de um material mais extenso. Uma IA vai te ajudar para caramba, porque você vai colocar ali, você pode botar os tópicos que você quer, ela pode te ajudar a desenvolver. Mas às vezes tem coisas que são mais simples, e às vezes você vai demorar tanto escrevendo ali um prompt que realmente vai te entregar um bom resultado, que você conseguiria desenvolver por você mesmo, sabe? E às vezes a gente não bota a mão na massa realmente por uma preguiça ou por achar que às vezes a IA vai te trazer um resultado melhor. E eu já até percebi isso, sabe? E de vez de colocar alguma coisa ali, ela só muda as palavras para você, enche uma linguiça ali, que às vezes nem precisa tá aquela frase ali daquele jeito. E é dessa forma, sabe? Assim, eu acredito que é uma ferramenta boa, que ajuda, facilita no dia a dia, mas tem que realmente ser usada com sabedoria, porque senão realmente a gente se torna. A rotina de trabalho, ela já, às vezes, já nos faz ser muito mecânica, né? Porque é tanta coisa, às vezes, para fazer, é uma demanda daqui, é uma demanda dali, é o chefe falando isso, é o colega falando aquilo dali, e realmente a gente precisa, às vezes, né, focar no que é prioridade, né, no seu dia a dia, para você fazer as coisas na melhor ordem possível, né? Eu acredito que a IA ela vem para te trazer essa praticidade. Porém, você não pode, né, colocar todas as suas fichas em cima dela, todas as expectativas em cima dela, porque senão o trabalho acaba ficando muito raso. Muito bom, Lu, muito bom. Lu, deixa eu trazer para você para outros dois temas aqui que eu acho que é importante, porque aqui no nosso canal nós temos duas audiências. Nós temos profissionais que estão trabalhando nas empresas, temos estudantes que estão ingressando no mercado de trabalho e também tem pessoas que são donos do seu negócio. Então, pegando esses dois públicos, ou três públicos específicos, eu quero começar primeiro com uma empresa e se imagina o seguinte: você, como especialista de marketing, como uma consultora de marketing, gerenciamento de rede social, você está pegando uma empresa que vende para público, pessoa física, então estamos falando de um negócio B2C, mas essa empresa não tem um departamento de marketing estruturado e ela, para o negócio dela acontecer de maneira assertiva, ela precisa da rede social, vai precisar muito da rede social para poder divulgar e ganhar escala e ganhar em poder de divulgação para o maior público, o maior volume de pessoas possível dentro do seu objetivo final como persona. Minha pergunta para você é: como é que você começaria hoje, com uma empresa que está começando e precisa da rede social, como é que ele começaria a montar sua estratégia de social? Aonde que você entende quais são as principais plataformas que ele tem que estar? Quais são os cuidados que ele precisa ter? Quais são os indicadores, dados que ele precisa ter acesso para poder acompanhar e fazer um gerenciamento do seu processo, da sua estratégia, para saber se ela está sendo assertiva ou não, e caso não, o que fazer para ajustar para ele atingir o objetivo final. Como é que você vê isso? O que você recomendaria para esse público que precisa usar a rede social para atingir seu público-alvo? E fazer uma simulação aqui de uma empresa num modelo B2C, empresa vendendo para pessoa física. Como é que você vê isso?
Tá. Então, eu acredito que, né, ainda tem mais algumas empresas tradicionais, talvez, que não estejam ainda atuando dentro do digital. Tem pessoas que têm um pouquinho ainda de receio, né, algum bloqueio que ainda não deixa. Mas, para quem está querendo adentrar, né, nessa vertente, né, de atuar mais no digital, ter suas redes sociais, eu acho que, em primeiro lugar, você tem que entender a importância desse canal, porque já aconteceu, né, de clientes que quererem fazer, às vezes tem uma sociedade, um quer fazer e o outro não, e às vezes acaba desvalorizando aquilo porque ela não entende a importância do canal. Então, assim, é importante entender o esforço que está sendo colocado ali, entender, em primeiro lugar, que às vezes os resultados não aparecem do dia para a noite, principalmente quando a gente fala de marketing de conteúdo, né, que é a produção de conteúdo. Não é uma coisa que dá resultado na hora, é um trabalho a longo prazo, né, que precisa de um tempo para trazer um resultado. Então, se a pessoa for muito imediatista, ela vai dizer, nossa, isso não funciona, não é para mim, não adianta. Então, assim, tem que se ter essa paciência, né, até ter um resultado positivo. A mesma coisa serve para redes sociais, né? Geralmente a gente cria uma conta, a não ser que sua empresa seja muito conhecida, né? Você vai ter seguidores na hora, mas se é uma empresa, né, mais embrionária, você vai ter um pouquinho mais de trabalho para conquistar seguidores, né? E nessas horas que a divulgação interna ou na sua loja, vamos dizer assim, que você está falando mais do marketing B2C, né? Voltado para o consumidor. Então, de você realmente divulgar para os seus consumidores, né? Poxa, eu estou com no Instagram da loja, estou com um TikTok, segue a gente, né? Fazer ações. Às vezes até dentro da loja, né? Já aconteceu até comigo, né? Como consumidora, de chegar num local, você quer ganhar 5% de desconto? Segue a gente no Instagram para, né? E você vai ganhar um desconto aqui ou vai ganhar um brinde. Então, assim, tem várias formas de a gente conquistar, né, pessoas para poder seguir a gente conseguir fazer um trabalho dentro dessas redes sociais, né? Outro ponto também que eu acho que é importante a gente entender, e assim, por isso que eu acho que é importante ter um profissional bom de marketing à frente disso, né? E além de ter um bom profissional de marketing, que às vezes a empresa não tem uma estrutura, não tem como ter um profissional dentro da casa. Mas às vezes você contratar alguém de fora para estar te auxiliando e ter alguém dentro da empresa comprometido em passar as informações corretamente, porque às vezes isso acontece também muito, né? Eu, quando trabalhei em agência, acontecia muito isso, do cara contratar a gente e falar, toma, agora vocês fazem tudo. Não pode ser assim, porque o cara também precisa, por isso que eu falei, precisa estar envolvido no projeto. Tem que ter, pelo menos, ainda que não seja o dono, que não seja a pessoa, a cabeça ali da empresa, mas tem que ter alguém dentro da empresa que consiga passar as informações, os materiais para divulgação, de forma, sabe, contínua, para que o profissional de marketing ele possa fazer o trabalho dele, né? Por isso é um trabalho em conjunto, né? Tanto a pessoa que está ali como canal, que é a pessoa que vai passar as informações de forma correta, porque às vezes o profissional de marketing ele não entende do seu mercado, né? Ele vai ser, por mais que a gente tenha o briefing e tudo mais, só o dia a dia, a troca é que vai dar essa experiência para o cara entender como é que vai ser a comunicação da tua rede, né, dos materiais que você vai produzir. Então, assim, só realmente ela troca com alguém que convive e vive a empresa no dia a dia é que vai ter essa experiência para passar para o cara. Então, precisa de pessoas que realmente estejam envolvidas no projeto para que dê resultado. Então, é basicamente assim que eu consigo ver, né, de ter esse envolvimento, né, de ambas as partes, né, de pensar em ações, né, que consiga fazer crescer a tua rede. Um outro ponto que eu esqueci de falar é entender qual rede tem mais match com o seu tipo de produto ou serviço, né? Hoje em dia eu vejo muitas pessoas desesperadas para criar perfis em tudo. Tem que criar um perfil no TikTok porque está bombando, tem que criar um perfil no Instagram, tem que criar um perfil no LinkedIn. E às vezes o teu produto, o teu serviço não tem atuação naquela rede social, sabe? Se eu vendo sapato, eu preciso estar no LinkedIn para falar de sapato? Será que eu preciso? Às vezes um TikTok tem mais a ver com o que eu preciso falar. Será que o meu público está lá? Então, assim, a gente tem que fazer testes e às vezes se perguntar, né, se vale a pena estar ali. Porque às vezes é uma demanda, é um esforço que você vai colocar naquilo dali, e não vai te gerar o resultado que você precisa, né? Por isso é importante você desenhar bem a sua persona, saber quem é o seu público-alvo, né? Saber aonde que ele está presente. Por isso uma pesquisa de mercado também é fundamental, e a presença do profissional do marketing que vai fazer isso para você é fundamental nessa estratégia aí para você começar a adentrar nesse mundo digital.
Muito bom, Lu, muito bom. E me fala uma coisa, agora mudando, na mesma linha de pergunta, pensando nas pessoas que desejam trabalhar na área de marketing, publicidade, propaganda, gerenciamento de rede social, para aquele profissional iniciante, o que que você entenda, qual é a sua recomendação para que essa pessoa possa ter uma jornada feliz? Quais são as competências técnicas que ela tem que buscar? Quais são as competências comportamentais que ela precisa ter para ter uma carreira de sucesso dentro do segmento aí de marketing, propaganda, publicidade, gerenciamento de rede social? Como é que você vê isso? Então, né, a gente vem num momento de desvalorização muito da questão de formação, né? A gente vê que, né, faculdades, grandes faculdades acabaram fechando, né, outras tiveram que baratear né, os seus cursos, porque a adesão está muito baixa, né? A gente está numa era que a gente está vivendo que a gente vê pessoas, né, várias às vezes anúncios falando, não, rasgue o seu diploma, isso aqui não dá certo, faz a imersão tal, que aí sim você vai ganhar dinheiro, a faculdade não dá dinheiro, né? O que é uma grande mentira, né? Porque se todo mundo resolver do nada virar um TikTok da vida, não que seja ruim, cada um tem os seus sonhos, assim, mas se todo mundo resolver virar um influenciador, alguma coisa assim, a gente não vai ter, daqui a pouco não vai ter mais médicos, não vai ter mais engenheiros, não vai ter várias profissões que vão acabar ficando deixadas de lado e a gente precisa disso para sobreviver. Então, assim, a formação ela é essencial para qualquer profissional. Os profissionais da área de marketing, principalmente, às vezes sentem muito que às vezes se forma e qualquer um depois diz que eu trabalho com marketing porque eu fiz um cursinho, eu sei mexer no Canva, eu sei fazer aquilo ali, e na verdade não é nada disso, né? Como eu acabei de falar, assim, a faculdade ela te torna uma pessoa com pensamento crítico. Né? Se for só para você aprender a fazer, você faz um curso técnico e você já vai aprender a mexer nas ferramentas que você precisa. Então, eu acho que a gente precisa ir um pouco além da superficialidade. Assim. Então, para quem está querendo adentrar nessa área, assim, eu aconselho sim, faça uma formação, faça cursos sim, cursos mais específicos, assim, mas a formação ela te dá um panorama muito maior para você poder atuar em diversas coisas, porque às vezes na própria faculdade você vai se descobrir, às vezes eu quero trabalhar com rede social, mas na faculdade você vai ter uma disciplina que trabalha com vídeo, ou com TV, e você vai se identificar com aquilo e fala, não, então eu quero para esse lado, sabe? A faculdade ela te dá esse panorama maior, que a gente não precisa atuar especificamente com uma coisa, a gente pode ser, sabe, plural. Então, eu diria para essa pessoa que está querendo entrar, faça uma graduação, eu acho que vale super a pena ainda, porque vai te dar esse senso crítico, vai te dar possibilidade de mercado, você não ficar limitado a apenas uma função, e continue estudando sempre, porque a nossa área é uma área que está sempre com muitas atualizações, principalmente né, em questão de rede social, que tem algoritmo mudando toda hora, você precisa saber mexer naquilo, mexer na ferramenta X e Y, então assim, você precisa realmente ter uma visão e não cansar de estudar, tem que estar sempre atualizado sobre tudo, né? Goste do que você faz, porque assim, é uma profissão que exige muito, e às vezes até depende do profissional, mas às vezes o retorno financeiro nem é tão grande assim, mas você tem que gostar do que você está fazendo, porque em qualquer profissão isso, se você não gostar nem que seja um pouco, você vai trabalhar infeliz. Então, você tem que estar envolvido com o que você faz e tentar sempre dar o seu melhor. Né? Então, essas são as dicas que eu deixo aqui. Estude, né? Continue estudando, além da formação formal, continue estudando sempre, busque especializações, cursos, o que você puder, né? Tenha boas referências também, faça um bom networking, também eu acho que isso é muito importante hoje em dia, ter bons networks, né? Faça né, conexões no LinkedIn, em eventos que você participar, porque isso, queira ou não, dá uma visão de mercado muito boa, né? E, e é isso, e goste do que você faz, porque você vai fazer feliz, vai fazer aquilo bem feito. Muito bom, Lu, muito bom. E assim, ó, no seu momento, como é que você está enxergando o futuro do marketing digital, do gerenciamento de rede social? Eu sei que o futuro, ele é, ao mesmo tempo que ele tem uma tendência, tem uma projeção, ele também é abstrato, porque muita coisa que se fala que vai acontecer acaba
se provando com o tempo que é inviável naquele momento. Então, algumas previsões que alguns analistas especialistas fazem não se cumprem, como, por exemplo, o metaverso, que é uma ideia sensacional, mas não temos ainda estrutura e o investimento é extremamente caro para fazer isso acontecer. Mas voltando à pergunta, qual é o futuro? Para que todo mundo, tanto empresários como estudantes, como profissionais, possam almejar. E aí, vamos tentar olhar como as coisas mudam muito rápido, num horizonte de até 3 anos. Como é que você vê os próximos 3 anos aí para o segmento que você está atuando? Então, Bruno, eu acredito que assim está tudo mudando muito rápido, sabe? As coisas estão tendo uma mudança muito drástica em pouco tempo, assim. A gente vê isso nas redes sociais, a gente vê isso no nosso dia a dia, né? A nossa geração mesmo, né? Pegou, né? Várias transformações, né? Do mundo, o mundo se digitalizando, né? Quando a gente era mais novo, a gente não tinha esse acesso, como a gente está tendo aqui agora, de conversar, né? Você em Curitiba, eu aqui no Rio, né? Tudo está se transformando muito rápido. Então, assim, 3 anos um tempo que pode ser um tempo considerável, como também pode passar muito rápido, né? Mas as coisas têm mudado numa frequência muito agitada, assim. Então, eu acredito que a IA ela tende a se consolidar nos próximos anos, talvez algumas regras sejam criadas também, porque, como eu falei, ela, apesar de trazer benefícios, ela também traz alguns problemas, somente por falta de segurança. A gente tem falado muito de LGPD, que também é uma coisa que está muito em alta esse ano, que as empresas vão ter que se adequar, né, com questão de informação, né, de clientes, enfim, é algo que a gente tem que estar muito atento. Acredito que cada vez o mercado mesmo, varejista, talvez vai tentar também trazer mais essa tecnologia, acho que cada vez vai mais estar presente em lojas, né, esses caixas que são automáticos, acredito que isso vai se banalizar talvez nos próximos anos. E assim, coisas também talvez que a gente nem espere também podem acontecer, sabe? Talvez redes sociais novas surjam, né? A gente tem aí a ascensão do TikTok, que aconteceu muito na pandemia, apesar de ser uma rede que já era um pouco mais antiga, mas que teve a sua ascensão. A gente tem visto a queda do Facebook também, né? Cada vez é menos utilizado, somente por empresas, né? Hoje em dia ele virou basicamente uma grande comunidade que algumas pessoas comentam alguma coisa, geralmente por bairro ali, coloca referência, né? Uma indicação, alguma coisa assim, mas poucas pessoas têm utilizado. O Facebook tem perdido, apesar dele ainda ter uma grande quantidade de inscritos dentro dele, né, de usuários, ele tem perdido a usabilidade dele conforme os anos, talvez acabe nos próximos, né, por encerrar atividades, assim como já foi como aconteceu com o Orkut, talvez surjam novas, né, e eu acho que a gente tem que estar atento ao que pode acontecer aí, mas acredito que vai ter grandes transformações, sim, nos próximos anos, e que essas tecnologias, elas tendem a se consolidar e a oferecer novas possibilidades para a gente. Pô, sensacional, Lu. Lu, hoje eu conversava com você aqui mais horas aqui, mas já estamos Com chegando certeza. no final do nosso bate-papo. De antemão, eu quero te fazer um convite para em breve você retornar aqui no canal para continuarmos esse bate-papo, falarmos sobre outro assunto, porque eu entendo que você tem muito a contribuir. Vou deixar aqui o espaço aqui para você dar um recado final aqui para o pessoal. Tá curtindo algum tipo de material seu, acompanhando você nas redes sociais, antes de eu fazer o fechamento aqui, Lu. Mas eu quero te agradecer desde já pela oportunidade de você participar aqui do Visão Corporativa. Gratidão pela sua disponibilidade. Suas falas aqui, eu tenho certeza que vão contribuir muito para a evolução dos profissionais, para os donos de negócio aqui. E foi muito bacana esse bate-papo com você. Gratidão, tá, Lu? Eu que agradeço aqui pelo convite, gostei muito de participar, tá? Me senti muito honrada de ser a primeira aí convidada, tá, gente? E a mensagem que eu quero deixar para vocês é essa, né? Estudem, busquem informação, utilizem as novas tecnologias com sabedoria, né? E façam sempre o melhor que vocês puderem, seja sempre o melhor naquilo que vocês se propõem a fazer. E é isso, se inscrevam aqui no canal, que está cheio de conteúdo legal, tem compartilhado os conteúdos lá no meu LinkedIn também.
E é isso, se inscrevam aí e curtem e compartilhem os conteúdos aqui, que esse cara aí que tá à frente desse projeto aí é fera, é um ótimo profissional, já fui aluna dele, inclusive, no curso de tomada de decisão, é um cara que tem muito a contribuir com tudo, e é isso, gente, bola para frente, vamos fazer a roda girar. Novamente, Lu, obrigado pela sua participação, gratidão, obrigado mesmo. Vai voltar outras vezes aqui no canal para a gente conversar. Com E certeza. para fechar aqui, pessoal, o que que eu quero deixar aqui para vocês algumas informações até do que a Luana falou. Primeira delas, a Luana falou muito do mindset, da gente mudar a mentalidade. Mudança de mentalidade tem nome, se chama metanoia. Então, assim, tem uma metanoia. Sendo que eu te convido a ter uma metanoia, não para você ter um giro de 360, porque você dá um giro de 360, você vai cair no mesmo lugar. Então, use a metanoia, que realmente é mudar a mentalidade, e tenta enxergar o viés dos outros, do seu cliente, dos seus fornecedores, dos stakeholders, daqueles que estão no seu dia a dia, porque você tende a minimizar o seu viés e a entender o dos outros. Você fazendo isso, você vai evoluir muito. Segundo ponto que a Luana trouxe sobre a importância da inovação, das pessoas sempre se reinventarem, eu trago uma frase do Walter Longo, publicitário, consultor de mercado aí, que para quem é dos mais antigos foi consultor ou conselheiro do Roberto Justus no Aprendiz. E ele tem uma frase recente dele que eu gosto muito, que ele diz assim: as empresas, elas não desaparecem por ter feito coisa errada, a maioria delas. Às vezes elas desaparecem por ter feito a coisa certa por tempo demais, até se tornar obsoletas. Então façam essa ponderação. E o terceiro que a Luana trouxe, gente, é muito importante a gente enxergar além do nosso horizonte. E quando a Luana falou da importância de nós conquistarmos fãs, logo me veio na cabeça, que é uma indústria que eu gosto muito, acompanho, que é clube de futebol. E aí eu veio na cabeça o Ajax da Holanda. E o Ajax da Holanda, como todo mundo sabe, os Países Baixos é um país extremamente pequeno, de baixa população. O Ajax é o principal clube daquele país, mas ele tem uma base de fãs limitadas. Se ele pensa num dia, num mundo totalmente globalizado, capitalista, concorrer, por exemplo, com o Real Madrid, só com as receitas dele internas, nunca vai acontecer. E o que que ele fez? O que que mudou dentro do planejamento estratégico dele? Eu quero ser o segundo clube do coração dos torcedores da Europa. Então, ele não está falando só com o torcedor, ele está falando com fãs. Necessariamente, talvez vai ser um torcedor do Barcelona, que é ferrenho pelo Barcelona, mas tem uma simpatia do Ajax. Ou vai ser um torcedor do Milan, que é torcedor ferrenho do Milan, mas vai ter uma simpatia do Ajax. Isso abre horizontes, possibilidades de você aumentar sua base de fãs, receitas e gerar conversas autênticas. Se você está num ambiente que você entende que está saturado, está limitado e que realmente ele não tem como crescer, ou se crescer vai demandar muito tempo, existem alternativas. Se inspirar nesse case, é uma grande possibilidade para vocês. É isso, pessoal. Quero agradecer a participação de todos nesse primeiro vídeo. Obrigado mais uma vez, Luana. Não deixe de se inscrever aqui no canal Visão Corporativa. Se inscrevam, ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Temos conteúdos aqui de segunda a sexta, cada um com uma temática específica, e toda quinta-feira, bate-papo, trazendo profissionais aqui do mercado, como foi a Luana Custódio, falando sobre marketing e redes sociais no dia de hoje. Um beijo para vocês, fique com Deus, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.